O original, cara, Renan, me confunde demais. O Trump é um charlatão pro Renan, ele é o Chief, mas ele está agindo. Sim, ele é. É o texto que eu tô escrevendo pra vai, eu tenho que terminar, inclusive, o texto. Ele é o Chief, ele é o ladrão. Ele é um malandro, ele é um grifter. O Trump fez pump and dump com os seus seguidores, tá? Os caras amam o Trump, vou comprar o Trump Coin porque esse cara, mano, vai mudar os Estados Unidos. O Trump, 80% dos tokens da Trump Coin eram controlados por instituições ligadas a ele. Esses caras saíram vendendo a própria moeda depois dos seguidores comprarem. Ou seja, eles lucraram 1 bilhão e ó, creu no próprio seguidor, igual o Bolsonaro fez. Ah, me dá aí, ó. Me dá aí uns pix aí, eu tô lutando pela liberdade. Vocês lutem aí, ó, na frente do quartel. Obrigado, patriotas. Veio o dia 8, não sei quem vocês são. Esse público adora que o cara seja malandro. E assim, o cara é malandro, engana eles e o cara, puta, mas ele me enganou bem demais. Ele me enganou de um jeito que ninguém enganaria, né? Ninguém engana melhor que esse cara é um patriota. Esse cara, né? Esse cara come de um jeito que ninguém come, né? Esse cara... Ai, meu Deus do céu. Me botou a bandeirinha do Brasil, né? É isso. O Trump é isso. Não obstante, ele tá fazendo coisas que eu concordo. Então é isso. Esse é o game. Cara, olha só. Estamos falando de políticos e estamos falando da psicologia, tá? Estamos numa psicanálise desse eleitor de direita. Esse eleitor de direita, como eu falei, ele vota em louco e ladrão. Louco e ladrão. Ele gosta de um louco e ladrão. Por quê? Porque a mentalidade dele é de disrupção. Ele acredita que o sistema é corrompido. E o sistema é corrompido. O sistema é tomado por esses caras que eu tava coringando agora. Então ele falou, cara, pra enfrentar esses caras é o seguinte. Ou é um louco, muito louco, que vai fazer as loucuras lá. Ou é o meu Robin Hood, é o meu pirata, meu Jack Sparrow. Sacou? O ladrão... Pensa, romantize a figura do ladrão. Não imagine que o ladrão é o Marcinho VP. Imagine que o ladrão é o Jack Sparrow. Você torce pro Jack Sparrow. Sabe, imagine, tem várias figuras no cinema que você adora que eram bandidos. O Yantia no Dragon Ball era um bandido. Levantem aí, o Vegeta, ele era um capanga intergaláctico. Você vai levantar vários caras que eram bandidos. Os piratas todos eram bandidos. Muitos cowboys eram bandidos. As pessoas torcem, e o bandido vai lá, mano, vai bandido, subverta aí, use sua maldade intrínseca e a sua malandragem, sua astúcia e derrote o sistema. Só que aí a direita, a direita fica cultuando essas figuras, as figuras falam, calma aí, eu vou fazer isso, tá? Eu vou correr esse risco, mas antes, deixa eu cometer o toco aí um pouquinho, porque você, né, ninguém faz nada de graça. A pessoa sabe que tá rolando, ó, você se arrisca por mim. Eu acho que tem uma dinâmica simbólica que acaba ficando muito material nessa relação do malandro com o otário. O pessoal botou o Ragnar do Vikings. Vocês podem levantar, tá? Botem nos comentários. Tem isso. E tem os loucos também. Tem os loucos. As pessoas também adoram o louco. Um exemplo grande do louco, o da Argentina, cara. O tipo que ele vende é do louco. A Argentina adora o louco. Talvez o técnico mais clássico da Argentina é o Bielsa, que é conhecido como o senhor Rafael Almeida Rizzo. Pô, o cara gosta de futebol. El Loco Bielsa. É que hoje eu só conheço El Loco Rian Francisco. Tá bom, tá bom. O Moto mandou quantas pessoas não dizem que o Lampião era o herói. É isso. As pessoas se apaixonam pelo poder de subversão de uma ordem justa que um ladrão tem. Que o bandido tem. A figura do bandido, que é o fora da lei, que é um dos arquétipos mais poderosos de todos. O fora da lei é um arquétipo considerado negativo, porque ele é um rebelde, ele se rebela contra a ordem estabelecida, e ele tem uma necessidade, assim, a figura, só pra gente entender, tá? Ora, se existem, de acordo com Jung, certos tipos que são praticamente transcendentais aí, né, mas vamos colocar que eles são categorias prévias aí que estão conosco e nos permitem, vamos dizer, entender a realidade através desses símbolos, é porque eles têm funções. Então é muito claro a função do herói, a função de um sábio, a função do mago, da amante, do amante, a função da pessoa inocente. É muito claro. Por que então existe um tipo muito claro que é o do fora da lei? Porque talvez em sistemas sociais, em sociedades gregárias, em animais gregários, a figura de um elemento disruptivo tenha uma determinada função. E qual é? Olha, talvez determinadas ordens são injustas, e elas calcificam nessa injustiça. Então você precisa de um elemento de disrupção que quebre aquela ordem e permita inovações dentro de uma determinada ordem social. Por isso, quase sempre,
tá? Essa figura disruptiva, ela é ligada à esquerda. A direita como alguém ligado à manutenção da ordem, e a esquerda ligada à disrupção daquela ordem. Só que o que a gente tem hoje, né, que é uma coisa que soa paradoxal, mas a própria esquerda percebeu isso, é que a esquerda é establishment hoje. A esquerda é o sistema. A esquerda é o sistema. Isso em todas as democracias ocidentais. E se a esquerda é o sistema, a disrupção tem que vir à direita. E aí talvez para a direita, que é acostumada a ser mantenedora da ordem, ser disruptivo é novo. Então ela não tem uma cultura de disrupção. E quando eu falo cultura, ela não tem estética, ela não tem linguagem, ela tem prática. Então quando a direita tenta lidar com a disrupção, a direita lida de uma maneira tosca, de uma maneira ridícula. Veja, o bandido da esquerda, o Che Guevara, o romance que é criado ao redor do Che Guevara, e as sofisticações que o bandido à esquerda, que o fora da lei à esquerda possui. Na direita não, é o Pablo Marçal. É o Pablo Marçal, entendeu? E o Pablo Marçal dá um golpe no próprio público. Pá! Entendeu? Talvez pela direita não ter a prática de fazer isso, e por ela ter sido colocada nessa posição, ou seja, cidadãos conservadores, defensores de uma determinada moral que ficou antiga, e que se vê que essa moral, ela não é a moral, vamos dizer, expressa nos sistemas políticos do dito Ocidente, e das franjas do Ocidente, aí ela tem que adotar uma postura, vamos dizer, contra-majoritária. Então, a direita é contra-majoritária hoje. E aí, se fazer isso, ainda é tosco. Então, a gente vai sofrer isso. É um processo complicado. Muito complicado. Não pense que é fácil. Esse processo é complicadíssimo. Então, o trabalho nosso, por exemplo, qual talvez seja um erro do MBL como linguagem? O MBL não se coloca nem como louco, nem como bandido. O MBL não quer passar a perna nos próprios seguidores. E talvez... O que acontece é que o MBL gosta dos próprios seguidores, os seguidores estão procurando também ser respeitados, a gente tem uma relação mútua de respeito. Mas existe uma massa inteira de pessoas desesperadas que estão loucas pra ser enganada. E aí você fala, não, eu não vou te enganar, a pessoa não te respeita porque você não engana ela. A pessoa não te respeita porque você não engana ela. E eu não tô falando de uma coisa muito humana. Eu não tô falando assim, se eu for falar em vários elementos da relação homem-mulher, não pressupõe assim, certos tipos de provocação mútua, como se a sua validação acontecesse mediante a sua capacidade de gerar dano. Inclusive a capacidade de enganar. É muito louco isso que eu tô falando aqui pra vocês, tá? Mas, às vezes eu encontro que o limite de crescimento nosso é um limite ético. E, assim, entendeu? Você quer, assim, talvez... Vou dar o seguinte exemplo. Se eu pegasse o Kim e falasse, Kim, você vai fingir ser um neopentecostal pilantra. O Kim ia aumentar muito de tamanho. E se a gente ficasse só vendendo curso malandro pra cima dos outros? Eu não botava isso ainda. Acho que segura aí pro nosso Japorunga. Entendeu? Mas entenderam o que eu quero dizer? Parece que as pessoas querem. As pessoas querem. Todo ex-MBL entende o seguinte, ó. Eu tenho que respeitar o público do Bolsonaro. Eu tenho que entrar no golpe. Então... O cara precisa entrar no golpe. Ele precisa enganar uma galera. Ele precisa fazer chantagem emocional nessa galera. Então o ex-MBL é um cara que sai e aí ele vai praticar isso, porque ele percebe que, pô, tem um campo de dezenas de milhões de pessoas pronto pra ser enganado. E, cara, a gente não quer fazer isso. Não quer fazer isso. A gente quer fazer um negócio direito. Mas parece que... Dureza. O que aconteceu agora com o Trump, cara? Pô, o Trump... Eu não tô falando de Brasil. O Trump, nos Estados Unidos, há 2, 3 dias da posse dele, ele lança uma shitcoin cujos tokens são controlados por ele. E essa shitcoin, ela é alvo de um pump and dump tocado por ele e a turma dele pra cima dos próprios seguidores, usando o hype da posse dele. E ainda criou a moeda da mulher dele. Cara, isso é um canalha. Isso é um canalha. Não obstante, ele vai lá, vai fazer, e vai tocar, e tá tomando medidas corajosas. E as pessoas estão ok. Eu que acho que tem que, às vezes, largar de ser cabaço. Às vezes a gente é muito bonzinho, largar de ser cabaço. Às vezes a galera quer isso mesmo. Me rouba, me escola, dá tapa na cara. Eu quero que você seja esse cara. Às vezes a pessoa quer ver na gente, a pessoa quer que a gente abuse dela pra ela se sentir tranquila que a gente vai abusar também do inimigo. Às vezes eu penso que é isso, Riso. Porque eu olho uma coisa dessa e falo, pô, mas não pode, não é normal. Não deveria ser normal.
Não deveria. Mas parece que às vezes é o que as pessoas querem. O Cadabra disse, mas todo mundo sabe que é shitcoin. O pessoal vai porque quer. Ah, ele vai porque quer. Toma esse pump and dump aí na cabeça e continua seguindo o cara. Eu sei que o cara vai porque quer. As pessoas fazem voluntariamente as coisas. Você não tá entendendo. Porque assim, também tem essa mentalidade liber boba que, mas o cara vai porque quer. Tá, eu tô julgando a questão moral desse tipo de relação dentro de um contexto político, de um representante com representado. Porque pra mim, um cara que abusa do próprio militante é um cara que, puta que pariu, ele vai fazer qualquer coisa. É isso que eu tô falando, pô. Então, você vai afastar a moralidade da relação e você vai falar que as pessoas são livres pra fazer certas coisas. Então, as pessoas são livres pra fazer muitas coisas, tá? Muitas coisas. Você não pode eliminar a questão moral das decisões tomadas, especialmente de pessoas em posições de responsabilidade. De novo, essa bobeira, essa infantilidade liber boba. Ah, mas os dois são livres. E eu não tô nem falando em proibir a memecoin, a shitcoin. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que isso é profundamente imoral. Profundamente. Isso deveria ser uma crise política. E não tem crise nenhuma. Pelo contrário. É igual o Marçal, que a gente denunciou aqui. Nós somos os primeiros a mostrar. Ele pegava cadastro das pessoas para as doações de campanha e já avisava que isso seria usado comercialmente. A pessoa, quando assinava o termo ali, dava ok, já dava ok para ele pegar aqueles dados para usar para vender curso depois. E ele meteu o curso na lata ali pra cima dos caras, qualquer coisa. Mandou uma tranqueira virtual pra enganar esses trouxas, que é o que esse cara faz. E é assim, todo mundo sabia que ele fazia isso, ele foi lá e fez. Ontem ele simulou que estava com o Trump. Ele pegou um vídeo que ele gravou anteriormente e soltou ontem, né, pra enganar. E a galera, parabéns, meu herói, guerreiro. Ah, o ponto é, não pense que um cara que se comporta assim vai ter algum pudor em te ferrar em algo muito importante pra você depois. Em geral não tem pudor nenhum. Em geral, assim, ó, né? É isso, assim, isso aqui é... O Fantoche disse assim, Renan, você está correto e o caminho que o MBL escolheu é o mais difícil. É por isso que muitos de nós estamos aqui, por vocês justamente não fazerem isso. Os frutos serão colhidos no futuro. Olha, eu vou só falar um negócio. Não existe isso. Não existe justiça histórica. Existe força no fim do dia. Não existe justiça histórica. Existe força. Eu vou repetir pela terceira vez. Não existe justiça histórica, só existe força. Nós temos que acumular força. E a força que a gente tem que acumular tem que ser grande o suficiente para compensar as decisões éticas que a gente toma. Porque os outros tomam decisões assim absolutamente imorais, tá? O tempo todo, que os colocam numa grande posição de vantagem. Então assim, a gente tem que trabalhar o triplo. O triplo. Vocês tem que ter assim, vocês jogam no super hard, enquanto que os outros jogam no easy. É no easy. Eu tô falando isso. Então, assim, não existe essa justiça. Entendeu? Não existe. Não, se você imaginar que a história é feita de justiças, é porque você acredita que existem grandes narrativas bonitinhas por trás das coisas. E não existem essas narrativas. A história, ela é o que ela é. Ela é o que ela é. Tá? A história não é sobre ser bonzinho. A história, no fim do dia, é sobre acúmulos de poder e relações de poder e processos. E é importante vocês entenderem isso. A gente não quer e não vai cruzar essa linha. Não obstante, a gente já entendeu que o jogo vai ser muito mais difícil. E pode ser que a gente perca. O mais provável, vocês precisam entender, o mais provável é que a gente não ganhe. O mais provável é que não ganhe. Mas nossa vida também já foi feita de tantas improbabilidades e a nossa capacidade de surpreender nos momentos mais difíceis sempre foi tão grande que pode ser que a moeda caia de pé mais uma vez, como aquela lenda do São Paulo, né? Pode ser. Pode ser que o improvável aconteça, sim. Por que não? Né? Viver é uma improbabilidade, então vamos lá, vamos trabalhar em probabilidade. Existem também, vamos dizer, fracassos tão gloriosos que eclipsam vitórias tão absurdas. Então, às vezes, eu prefiro ter um fracasso glorioso a uma vitória indecorosa. Porque a vitória no Brasil ela é sempre indecorosa. E quando você
fracassa gloriosamente, às vezes você deixa um sinal para gerações de 100, 200 anos que vão vir depois de você e vão entender, nossa, dá pra fazer. Às vezes é o nosso papel histórico. Às vezes é esse o papel. Veja, eu dou sempre exemplo, veja como um cara como o Senna destoa tanto dos heróis brasileiros, né, normais, dos símbolos brasileiros, que até hoje ele é lembrado e usado como referência, né? O cara já morreu faz tempo, faz 30 anos, cara. Morreu 30 anos atrás. Né? E ano passado foi um ano do Senna. Tá, sério, todo mundo falando. Gente redescobrindo o cara. Por quê? Porque ele tinha um código de conduta pessoal que é tão. Assim, ele é tão dissonante do que é o Brasil que ele. Só uma pessoa ali causa esse espanto. Né? Então, talvez nossa função seja essa. Talvez nossa função histórica seja essa. Eu prefiro que não seja. Eu quero chegar no poder e eu quero exercer o poder de uma maneira implacável. Eu quero ser implacável com os nossos inimigos e eu quero ser implacável de uma maneira assim que altere a cultura brasileira para sempre. A cultura brasileira tem que ser alterada para sempre. Ela tem que deixar de ser uma cultura de perdedor. Nossa cultura de perdedor, de dependente, nossa cultura de chororô, nossa cultura é leniente com o crime, nossa cultura é leniente com a fraqueza, e a nossa cultura atual, especialmente a cultura contemporânea, nega justamente as virtudes nossas. Nós não somos um povo de gente boazinha, né? Quando você pega as três, vamos dizer, as três matrizes que formaram a gente, né? O português ibérico, o africano em geral, descendente dos bantus, e esses índios daqui, especialmente o tupi, a galera guarani, sempre tiveram como característica nos seus continentes respectivos o fato de serem ferozes. A gente juntou gente ruim aqui. E esse ruim é um elogio. A gente até hoje não soube como conviver ainda, tá? Nós pegamos uma área que era pequenininha do Tratado de Tordesilhas e graças ao trabalho dos heróis nacionais, dos sempre heróis nacionais bandeirantes, nós temos um território gigantesco. Até hoje a gente não sabe o que fazer com esse território. Nós temos um território hoje, as nossas gerações, tá? Foi conquistado pelos nossos antepassados, nós ficamos igual as frangas. Ai, olha só o que eles fizeram. Entendi, você fala, ai, a nossa Amazônia, mas, ai, esse bandeirante, né? Ai, esse conquistador, ai, meu Deus, levaram o nosso ouro, né? Ou seja, nós somos as bichonas que desonramos os nossos antepassados. Então, assim, nós temos que nos reencontrar com as virtudes do passado. O brasileiro é ruim. É ruim. O americano era ruim. O Trump, as declarações que o Trump estava dando não eram escrotas ontem? Ele é escrota porque ele pode ser escroto. A gente sempre se coloca numa condição que a gente não pode ser nada. A gente é uma franguinha. Não, a gente tem que ser ruim. Ruim. Nós temos que ser ruim, não temos que ser bonzinho. Bonzinho não come ninguém. O bonzinho não é respeitado. Bonzinho não come ninguém. Então nós temos que mudar a nossa mentalidade. Nós temos que ser forte, respeitado. E aí é o seguinte, o que é mais pacífico? Dois fortes que podem causar mal a um ao outro, mas passam a ter respeito próprio. Dois vizinhos fortes. Ou um bando de gente que é chorona e aí vem alguém e dá uma porrada na cabeça de todo mundo. Eu prefiro uma sociedade de pessoas fortes, autônomas, livres, cientes dos seus direitos, do que uma sociedade de gente que fica chorando aí. Nós somos uma sociedade de gente chorando, sempre pedindo ajuda. Ai, tô pedindo ajuda. É a sociedade de 3 gerações de gente vivendo de auxílio do governo. Nossa! Que gente autônoma, hein? Emancipamos. Essa galera fica falando de emancipação. Emancipamos. Gerações inteiras de gente dependendo de um cartão de plástico que o governo dá, com dinheiro que é tirado das pessoas que trabalham em produtos pra ficar sustentando uma massa de pessoas que não tá gerando nada. E as pessoas que não foram emancipadas, não foram emancipadas. As pessoas, elas estão absolutamente escravizadas. E nós temos que encontrar esse passado nosso e deixar de ser bobalhão. E aí nós temos que lembrar os defeitos. Nós temos defeitos, né, dessa característica pré-moderna nossa. O patrimonialismo é um desses, que faz com que a gente seja permanentemente corrupto, permanentemente aproveitador nas relações e que crie sistemas sociais inimigos da confiança mútua. E não é que todo mundo é assim. Você pega uma cidade do interior, ainda algumas cidades do interior, você vai pegar condomínios fechados. As pessoas criam relações de confiança nesses condomínios fechados. As pessoas criam relações de crédito social, no sentido positivo do termo. Agora, no geral, nós nos odiamos. É uma cidade que ninguém confia em ninguém, tá todo mundo um tentando dar golpe no outro. Então, eu não consigo definitivamente
aceitar isso. E a gente tem que mudar. Então, assim, nosso papel talvez seja esse. Nós mudamos a cultura. Então, cara, eu tô vendo cada coisa dos nossos eleitos. Sério mesmo. Cada coisa. Cada coisa. Eu tava ontem... É que eu sempre fico citando, né, os caras. Eu queria até saber mais dos outros mandatos, mas... Eu avisei no Twitter ontem. Já já a gente vai ter o vídeo do Bétega. O que o Bétega fez ontem, cara. O que o Bétega fez ontem em Curitiba... Enfrentando uma burocracia canalha, burocracia canalha desumana do funcionalismo ali, defendendo uma família, e o impacto que ele teve, é um exemplo, puta que pariu, valeu a pena pro povo de Curitiba, valeu a pena pra gente passar tudo que a gente passou junto com o Bétega. O garoto sempre foi especial, o garoto não, ele é um homem. Aí eu vou falar do Sandro, com os riscos de vida que ele corre, permanentemente enfrentando facção lá em Salvador. Eu vou falar do Faustino. Eu vou falar do trabalho do Matheus Batista, que começou a esquentar lá em Joinville. Aí eu começo a falar do trabalho de todo mundo nosso. Eu falo, cara, a gente tá formando... Um desses caras vai ser o presidente. O primeiro presidente. É um desses caras. Às vezes é o Kim. Mas às vezes é um da nova geração. Às vezes é o Sávio, que ainda vai ser gigante. Às vezes é o Felipe Barcelos de Floripa, que tá começando a crescer. Às vezes é o Jota, que é o porta-voz nosso que mais cresce esse ano. O Guto. Eu não sei. Eu não sei. Mas eu sei que aqui é a casa para formar essas pessoas. E que essas pessoas vão passar agora, principalmente os eleitos, por todo tipo de tentação. E eles foram criados com um tipo de material, e eles têm dentro de si esse tipo de material, é inato. Vem da família deles, vem da criação, vem da personalidade deles, que é refratário esse tipo de coisa. Então, não sei se vocês percebem, a última eleição em 2020, nós elegemos várias pessoas, vereador e tal. E esses caras, vários saíram, não prestavam. Agora não aconteceu isso. Nós tivemos um vagabundo que se vendeu para um prefeito eleito. Um vagabundo se vendeu para um prefeito eleito. E não é que se vendeu para pegar um cargo. Uma coisa é pegar um cargo. Às vezes ele tem um trabalho. Não, ele se vendeu porque eles têm um acordo que ele vai basicamente fazer campanha para um candidato desse grupo, de um prefeito, que o prefeito é um criminoso, né? Ele se vendeu, a gente sabe que ele se vendeu, ele falou já que se vendeu, e não adianta fingir que eu sei, enfim, né? E, né? Foi um caso, mas ainda bem que perdeu, eles são bosta, nunca deveria ter sido candidato, né? Então, o que eu gosto de colocar aqui pra vocês eu sei que a gente é a casa pra formar essas pessoas. Eu tava vendo agora, né, essas brigas que estão tendo no bolsonarismo sobre Nicolas, Marçal e Bolsonaro. Eles estão se matando, tá? O nosso amigo Kim Paim tá lá atacando, o Bolsonaro já deu indireta. Ontem foi o Carluxo. Eu não tenho um saco de virar departamento. Eu já fiz muito isso. Vou comentar a briga dessas pessoas. Eu quero que esses caras se fodam. Pra mim, eles não valem a água que eles bebem. Nenhum deles. Pra mim, são tudo lixo. Mas eles estão lá se matando, né? Porque é uma gente que não vale nada. Não vale nada. Eles que se matem. A gentalha maldita que não vale nada. Tá? É basicamente isso.